Existe um texto bíblico que eu acho muito interessante. Interessante por quê? Porque é o texto da primeira pregação de Jesus. A primeira vez que ele falou publicamente para uma multidão de pessoas está relatado em Mateus capítulo 5, onde ele começa a fazer o seu primeiro sermão, que a gente chama de Sermão da Montanha. E essa primeira parte desse sermão é uma parte que nós chamamos de bem-aventuranças. É um texto que ele diz bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, e é sobre esse texto que eu quero falar um pouquinho para vocês. A primeira parte que ele fala, o primeiro texto que Jesus diz, ele começa o seu sermão, ele abre a sua pregação dizendo assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Hoje quero me limitar a essas duas bem-aventuranças. Bem-aventurado é o mesmo que ser feliz, é o mesmo que ser abençoado, tá? Então ele estava dizendo assim, olha, feliz é aquele ou abençoado é aquele que é pobre em espírito, pois dele é o reino dos céus. Parece que Jesus começou a sua pregação falando algo estranho. Como assim eu posso ser pobre de espírito e o reino do céu ser meu? Como eu posso ter acesso ao reino do céu se eu sou pobre de espírito? Bem, ele vinha falando aqui de uma sequência de coisas que tínhamos que fazer. E a primeira coisa é reconhecer a pobreza espiritual em que nós vivemos. Quando nós reconhecemos a dificuldade que temos de nos relacionar com Deus, a pobreza espiritual, ou seja, o verdadeiro sentido, a verdadeira noção de quem somos e o que temos de Deus, a insignificância que temos, a distância que temos de Deus, é o primeiro passo para nós irmos de encontro ao reino dos céus. Infelizmente nós vemos hoje muitas pessoas cheias de si, cheias de orgulho, nunca reconhecem o que são. E o primeiro passo para eu chegar perto de Deus, para eu me aproximar do Senhor Jesus, para eu começar a adentrar no reino dos céus, é reconhecer quem eu sou, é reconhecer a pobreza que eu tenho de espírito, é reconhecer o tanto que eu preciso ser melhor, o tanto que eu preciso me aproximar de Deus, o tanto que falta para eu conhecer Deus na sua plenitude. E aí logo no verso seguinte, ou logo na próxima frase da sua pregação, Jesus disse assim, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Porque ele entrou na parte de chorar? Porque a partir do momento que eu reconheço a minha pobreza de espírito, inevitavelmente isso vai entristecer o meu interior, porque eu vou perceber o quão distante eu estou de Deus. É necessário que eu chore me arrependendo, que eu chore me entregando a Deus, que eu chore pelo estado lamentável em que eu vivi até hoje. Então eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei qual o ponto que você se encontra da sua vida. Hoje Jesus te chama a reconhecer em qual situação espiritual você está. Reconhecer qual é o tamanho da pobreza espiritual que você vive. Qual que é o tamanho da dificuldade espiritual que você vive. Você frequentando igreja ou não. Qual que é a proximidade ou a distância que você tem de Deus. Se aproxime dele hoje, porque teu é o reino dos céus. Chore, se arrependa, volte atrás de coisas que você praticou. Comece a agir certo a partir de hoje. Chore por coisas que você praticou até hoje que ofendem a santidade de Deus e que fazem você pecar, você falhar. Sabe? Volte atrás, se arrependa, se reconcilie. Jesus te chama. Esse foi o princípio da primeira pregação de Jesus. Olha, é necessário reconhecer quem é necessário chorar, se arrepender. Então você terá acesso ao reino dos céus e será consolado desse choro. Eu gostaria que você, na segunda-feira que vem, você assistisse a próxima info, que eu vou estar dando continuidade a respeito das bem-aventuranças. Deus te abençoe.